Cuidado com o leão. Fique tranquilo, não vou falar sobre o imposto de renda, que no Brasil é conhecido pela figura de linguagem do leão, e nem vou falar da figura de linguagem que a Bíblia chama o Senhor Jesus de leão da tribo de Judá. Mas eu quero falar nesta manhã de um outro ser que a Bíblia compara com o leão, que é o diabo. Isso mesmo, Satanás é comparado pelo apóstolo Pedro como um leão que está louco para nos devorar. Por isso, precisamos ter cuidado e estarmos sempre alerta para não cairmos em suas armadilhas e acabarmos sendo devorados por ele. Esse será o assunto da nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje, o tema será Cuidado com o Leão. Vamos ler o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 9. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos e irmãs, estamos hoje no último capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro à Igreja do Senhor de uma forma geral. No início do capítulo 5 aqui, ele começa exortando aos pastores de toda a igreja a se manterem firmes no caráter de bons obreiros do Senhor, resguardando-se de apenas cuidar das ovelhas de Deus, do Senhor, sem nenhuma ganância e com muita responsabilidade. Logo após, ele dirige sua exortação aos mais jovens, para que eles se submetessem aos mais velhos, deixando de lado o orgulho e sempre sendo humildes, porque Deus resiste aos soberbos, Deus se opõe aos orgulhosos e sempre dará graça àqueles que são humildes, conforme nós lemos nos versículos aqui do início da devocional. Poderíamos falar por horas e horas aqui sobre o orgulho e a humildade, ou sermos orgulhosos e os humildes. Mas queremos apenas frisar a importância que o apóstolo Pedro deu àqueles que se humilham diante da presença do Senhor. Eu sempre digo que é melhor a gente se humilhar do que sermos humilhados. Repare que há uma grande diferença em se humilhar e ser humilhado. Desde já, fica aqui a dica para você se esforçar em ser humilde, porque senão a própria vida ou outras pessoas e até o diabo vão se encarregar dessa tarefa de humilhar você. Fora a questão que muitas vezes até o próprio Deus pode muito bem usar situações para nos humilhar e nos colocar em nosso lugar. Ele faz isso para vencer o nosso orgulho e também nos quebrantar. Pedro então dá essa dica aos irmãos: humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Entreguem a Ele toda a vossa ansiedade, toda a ansiedade do coração. Por quê? Porque Deus tem cuidado de cada um de vocês. Após esse conselho maravilhoso, Pedro então orientou os irmãos para estarem alertas e vigiarem. Mas por que essa preocupação? Porque nós temos um inimigo e aqui ele é comparado com um leão que está rugindo ao nosso redor, louco para nos devorar. E esse inimigo, eu e você sabemos que é o diabo. Ele também é conhecido como tentador ou como acusador dos filhos de Deus. O que o diabo mais gosta é de envergonhar a nossa comunhão com Deus.
e para isso ele usa de todas as suas artimanhas, usa de todo tipo de armadilha, e se por acaso estivermos despercebidos, ele vai nos devorar, vai matar, roubar e destruir tudo aquilo de bom que Deus já construiu em nossas vidas. Saiba que o que Deus fez e faz por você e por mim sempre será guardado pelo próprio Deus e até pelos seus anjos. Mas se nós não vigiarmos em oração e com humildade, ficamos à mercê das ações do diabo e de suas setas malignas. Por isso, Pedro, aqui em sua carta, nos diz para ficarmos alertas e vigilantes. É mais ou menos assim: Deus nos deu a nossa família, Ele tem cuidado e tem provido tudo de bom que precisamos, mas se não nos policiarmos, podemos cometer atrocidades contra a nossa família e acabarmos perdendo essa bênção que Deus nos deu. Assim é também no nosso emprego, no nosso trabalho, a nossa carreira profissional e principalmente na nossa vida espiritual. Então, vigie, seja humilde, não dê brechas para que o maligno tenha argumentos contra você diante de Deus e diante de outras pessoas. Ele é astuto e vive de presas fáceis. Não dê as costas. Esteja alerta, vigie contra a prática de pecados, vigie sua língua, seu comportamento, tenha cuidado com os sentimentos de orgulho, de raiva, de ódio, de vingança e todo tipo de maldade. Tudo isso são brechas que podemos dar e abrir a guarda para esse leão feroz entrar em nossa vida e fazer uma tremenda arruaça. Misericórdia. Que Deus o repreenda e que eu e você possamos vigiar para não permitirmos suas investidas contra nós. Amém? Como eu disse, cuidado com o leão. Vamos orar? E logo depois nós vamos colocar diante do Senhor as nossas petições e intercessões. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede. E aqui estamos, ó Deus, orando, pedindo ao Senhor que nos ajude a nos humilharmos. Ó Deus, para que nós não venhamos a precisar ser humilhados por ninguém, nem por outras pessoas, nem por situações, nem pelo diabo e nem mesmo pelo Senhor. Nos ajude a procurar a humildade, a ter uma vida de humildade, longe do orgulho, da soberba, porque conforme diz a sua palavra aqui, o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas o Senhor dá graça aos humildes. E o apóstolo Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E aqui nós estamos, nos humilhando debaixo da presença do Senhor. Ajuda-nos contra esse leão feroz que é o diabo, que tem intentado nos atormentar e nos devorar. Proteja-nos por detrás e por diante, proteja a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida financeira, a nossa carreira profissional, mas acima de tudo, proteja, Senhor, a nossa comunhão contigo, para que Satanás não tenha do que nos acusar e assim nos atrapalhar a vivermos diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a termos uma vida vigilantes e, ó Deus, estarmos sempre alertas para não cairmos nas tentações do maligno e sairmos assim da sua presença. Assim oramos em nome de Jesus. E agora queremos orar uns pelos outros, pedir ao Senhor a sua bênção, a cada família, a cada servo e serva do Senhor, aqueles que estão enfermos, aborrecidos, chateados com alguma situação que aconteceu. Claro, Senhor, nós temos muito mais para agradecer do que pedir, mas às vezes coisas ruins acontecem, situações difíceis aparecem, o impossível vem, Senhor, esfregar na nossa cara, meu Pai, que nós não podemos nada, que nós estamos destruídos ou acabados, mas nesta manhã nós nos levantamos contra todo tipo de maldade, pedimos a cobertura do Teu sangue sobre as nossas vidas. Abençoe o meu irmão e a minha irmã que estão adoentados, estão com problemas financeiros ou problemas na sua família, que o Senhor possa ajudar essas enfermidades tão terríveis que está havendo hoje, meu Pai. A gente não sabe nem de onde
onde elas vêm, mas o Senhor é Deus para cuidar, para curar, para libertar de toda investida maligna, de toda corda, de toda amarra, de toda armadilha do inferno contra nós. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra essa família da destruição, da separação, do divórcio. Livra do adultério, dos vícios. Oh, meu Pai, quantos vícios há hoje em dia, Pai. Vícios até na tecnologia, vícios, meu Deus, de TV, vícios, meu Pai, de celular. Meu Pai, Satanás é mestre em arrumar esses vícios, jogos de azar, problemas espirituais que ele vem atormentar. Que o Senhor possa jogar tudo isso por terra e dar paz, alegria, consolo e conforto a cada um dos teus servos que tem precisado. Oramos pelos jovens, assim como a Bíblia disse aqui, o apóstolo Pedro falando para os jovens serem humildes, ó Deus, obedecerem aos mais velhos, que nós possamos ter essa obediência em nosso coração. Nos livre de todo mal, repreenda toda a força do inferno contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos jovens. Abençoe as crianças, os adolescentes, os casais, as famílias. Oramos, ó Pai, conforme a tua palavra disse aqui, o apóstolo Pedro falando, para os pastores tomarem cuidado, não serem gananciosos, mas cuidarem do rebanho do Senhor. Então que, ó Deus, o Senhor nos ajude como pastores a cuidarmos do rebanho do Senhor com alegria, com firmeza, com sabedoria e, acima de tudo, com muito amor. Ó Deus Pai, oramos pela igreja de Cristo, oramos pelos governantes da nossa nação, pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso querido Brasil. Oramos, Deus, que o Senhor impeça toda a força do maligno, toda a força do diabo contra, Deus, a tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Levanta intercessores, homens e mulheres de oração, para buscarem, se humilharem diante de ti e levarem conhecimento a essa geração, ó Deus, do teu poder, da tua graça e do teu favor. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, pela oportunidade de viver. Obrigado por confiar a nós mais um dia para honrarmos e bendizermos o teu santo nome. Assim oramos, ó Pai, dirige os nossos passos, ilumina as nossas decisões e escolhas. Pedimos tudo isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por essa palavra. Acabamos mais um livro da Bíblia, que é a primeira carta de Pedro. Então, fique conosco, esteja sempre alerta aí para Deus estar nos usando. Compartilhe a mensagem, inscreva-se nos nossos canais, dá sua curtida no Facebook e não esquece de passar essa mensagem aí pelo WhatsApp para os seus grupos da família, seus grupos do trabalho também. Tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Que Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.